Senadores Ciro Nogueira e Romário são alvos de cobrança pública nas redes sociais. Até mesmo entre parlamentares, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten. Tá, então, na tela para vocês, o deputado diz o seguinte: Ciro, justiça só com impeachment de Alexandre de Moraes. Aguardamos seu posicionamento a favor. Tá, então, cobrança dos senadores. Esse é o momento. O país já foi sancionado, Alexandre de Moraes já foi sancionado. Isso significa que o dia seguinte, do ponto de vista da geopolítica, o apoio internacional é maior, meu Deus do céu. Isso que significa quando a gente vê sanções. Então, é o momento, Fabi, de ação dos senadores. A população precisa pressionar o Senado. Impeachment é constitucional, é Constituição, portanto, é respeito à democracia do nosso país. E não tem desculpa, não tem mimimi, meias palavras. Nós precisamos que todos os senadores que um dia já disseram que são parceiros, como disse o próprio Carlos Jordi, que a gente entrevistou, que o Ciro Nogueira é parceiro. Pois é, parceria significa compromisso, e compromisso não é com as causas propriamente ali que agora a oposição está liderando, mas principalmente com o povo, com a população brasileira. É inadmissível ter um senador como Ciro Nogueira, que foi do governo Bolsonaro, que esteve ao lado do presidente Bolsonaro, que sabe, não é alguém assim distante do centrão fisiológico completo, que não sabe as perseguições que estamos vivenciando e a quantidade de pessoas no Brasil que estão sendo vilipendiadas por essa estrutura de poder. Então, não dá para negociar, não dá para ter fala baixa agora. Então, o Ciro, que era famoso, lá conhecido também na Rede X, por fazer as famosas 72 horas, pois é, Ciro Nogueira, nós fazemos aqui um apelo. Tem menos de 72 horas para o senhor se manifestar claramente, aí as cobranças param. Olha que coisa mágica, a mágica acontece. Em relação ao Romário, aquela coisa, né? A gente sabe que o Romário infelizmente vota com a esquerda, mas eu vou apelar aqui porque não é mais direita, esquerda, não, é questão de sanidade mental dos próprios parlamentares, como eles pensam continuar a passar qualquer tipo de pauta no Congresso Nacional com essa pressão popular, e deveria ser pressão também da própria cabeça deles, né, da própria, do que é certo e que é errado. Então, nós vamos pressionar. É preciso que saia desse estado de coisas, é preciso que haja abertura de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que afaste o ministro Alexandre de Moraes para o Congresso Nacional começar a funcionar como deveria. A gente já está aqui indo para o mês de agosto e o Congresso Nacional tem feito somente pautas que protegem eles mesmos, e a população está sabendo disso. Serrão, na prática, o Senado ele devia funcionar como um freio e contrapeso ao abuso de poder, ao autoritarismo, mas na prática ele está funcionando como o freio e contrapeso da vontade popular. Ele está funcionando como freio e contrapeso da liberdade no nosso país. É isso que nós temos na prática. A pergunta é, não existe homens com hombridade dentro do Senado, com sangue nas veias, correndo ali para ver que já passou de todos os limites de agenda ideológica de direita e esquerda. O autoritarismo vai pegar todo mundo. Claro que ele primeiro pega quem defende verdadeiramente a liberdade, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. O autoritarismo corre atrás de todo mundo. Essa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Senado como um todo, ele joga com a impunidade. Sempre foi assim. E o medo dos senadores é exatamente o foro de prerrogativa de função. Eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, embora eles também possam julgar o Supremo Tribunal Federal eventualmente. Mas o medo deles institucional, o rabo preso, é maior do que a capacidade de querer resolver a crise brasileira. A crise brasileira depende de uma decisão do Senado da República. E o Senado da República será sensível a um movimento muito intenso que já está acontecendo. Banqueiros brasileiros não estão querendo sofrer os efeitos colaterais da Lei Magnitsky. Portanto, eles já estão cobrando dos senadores que resolvam a parada agora, imediatamente. Então, os votos que estavam faltando para colocar em
andamento o pedido de impeachment, certamente eles vão acontecer. Faltam 2. Esses votos vão aparecer. Pode ser aí o misterioso do Ciro Nogueira e o misterioso do Romário, ou mais algum que venha por aí. E aí entra o impeachment em ação. Mas o ponto que a gente tem que deixar muito claro é: o Senado, a mesa diretora do Senado, está prevaricando. Por quê? A lei do impedimento, a 1079 de 1950, é muito clara. Ela manda obedecer o regimento interno do Senado. E o regimento interno do Senado prevê que entrou o pedido de impeachment lá, ele tem que ser apreciado na sessão seguinte. E isso em nenhum momento foi obedecido. Agora, se tivéssemos numa excepcionalidade, é um caso apenas de impeachment de ministro, numa situação muito rara, muito específica, mas não, temos mais de 100 pedidos de impedimento e a maioria absoluta deles tem fundamento. Então, isso é de uma gravidade assustadora. Então, o Senado tinha que, no mínimo, aprovar a admissibilidade. Vai ou não vai? Agora, não apreciar, o Senado está prevaricando, está cometendo o crime privativo de servidor público, mesmo eles temporários com mandato, de que estão agindo contra a lei. É crime. Quem age contra a lei é criminoso, tem que ser afastado. O Senado brasileiro hoje tinha que ser jogado fora. E vai ser jogado fora pelo voto, com certeza, na eleição do ano que vem. Se o sistema de poder deixar que a gente tenha eleição livre. Olha, são muitos parênteses nesse país à brazuela chinesa. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.